Uma das queridinhas das ações no Brasil e do próprio Luiz Barsi, muito famoso aqui no Brasil, é a Klabin. Você gosta da Klabin e qual a situação atual da empresa? O que falta para nossa bolsa? A gente chegou agora em 139 mil pontos, mas o que está faltando para a gente destravar, sair dessa zona dos 130 mil pontos e ir para 140, 150 mil pontos, subir de uma vez? Já aproveita, pessoal, quem está entrando ou quem já entrou e não apertou, aperta o botãozinho de curtir. É muito importante para nós. Parece bobeira, mas é super importante para nós aqui no YouTube, tá? A gente até viu recentemente aí a taxa Selic subiu para 15%. O que que você acha desse aumento, né, era necessário e você acha que em 2026, tende a mudar essa taxa, tende a cair? O que que acontece? A gente tem todo esse problema fiscal que a gente está comentando aqui, dívida, eh, não vai o governo precisa aumentar a arrecadação, o gringo e todos os investidores, todo o mercado olha e vê que o Brasil tem uma situação fiscal delicada, principalmente para os próximos anos. Ah, esse ano ainda está mais controlado, a gente tem uma meta ali de déficit pequeno e talvez o governo consiga cumprir, mas essa questão fiscal acaba impactando muito. Se o gringo tem medo e vai embora, o que que acontece? O dólar sobe, isso pressiona a inflação e um monte de coisa. O Banco Central resolveu chamar a responsabilidade, já que a gente não tem uma solução para o fiscal, e aumentou a taxa Selic. Quando ele aumenta a taxa Selic, ele é mais duro, ele mostra para o mercado que ele está ali eh, preocupado com o controle da inflação, com o controle do dólar, com o controle da economia, pelo menos na parte que lhe cabe, e por isso ele aumentou. Esse aumento abre espaço para que a gente tenha cortes maiores a partir de 2026. Embora o comunicado do Copom tenha sido de que aumentamos, não vamos aumentar mais e vamos deixá-la alta por bastante tempo. Ou seja, esse ano ninguém espera que corte, mas ano que vem é de se esperar. Os últimos dados de emprego que saíram essa semana mostraram, saiu ontem, inclusive a bolsa subiu por conta disso, mostraram um arrefecimento da nossa economia, o que deixa mais claro para o Banco Central que ele tem espaço, que deve ter espaço, principalmente para o ano que vem, para esse corte. Então, foi uma decisão acertada? Foi, baseado num cenário de você tem tarifas que o Trump tem negociado com o mundo, não dá nem para dizer que ele tem aplicado, porque ele está negociando com um monte de gente, que é um cenário de incerteza, todo um cenário fiscal do Brasil muito complexo, e a gente está vendo aí Câmara e governo, executivo, legislativo em embate, brigando, e ninguém sabe o que que vai acontecer, com qual o desdobramento disso. Então, o Banco Central resolveu se posicionar e aumentar a taxa Selic. Poderia ter deixado igual? Poderia, mas resolveu ser mais duro. Isso ajudou o dólar, por exemplo, a cair. A gente tem o Sim. carry trade, que o investidor estrangeiro pega dinheiro lá fora e investe aqui, porque tem um diferencial de taxa aí Juro. muito interessante, principalmente se os Estados Unidos cortar juros em setembro, então deu uma segurada. Isso é ruim para as contas públicas? É. Por quê? A maior parte da dívida do governo, ela está em LFT, está em que a gente chama de Tesouro Selic, que são as LFTs. Então, se sobe a taxa Selic, aumenta o nosso endividamento, aumenta o juro que o governo precisa pagar. Isso é muito ruim para as contas públicas. Mas, por outro lado, dá uma tranquilidade econômica para que o investidor invista, para que a inflação realmente desça e que o dólar fique mais controlado. Por isso que o dólar caiu, estava 5,40 e pouco, por conta dessa postura mais dura do Copom. Eles fizeram certo? Sim, diante desse cenário de incerteza. Alguns bancos já estão dizendo que no final do ano, e a reunião de dezembro já tem espaço para o Copom voltar a cortar a Selic. Vamos ver, né? Eu acho que o fiscal é que vai dar mais o tom, Direção. porque o Trump está tentando negociar tarifas e acho que esse mês ou no próximo a gente já tem um direcionamento mais claro sobre isso, deixa o Copom mais confortável. Se a gente tivesse alguma coisa do fiscal mais clara também e que melhorasse o fiscal, abriria bastante espaço para cortar os juros, mas os próximos meses é que vão dizer. De qualquer forma, 2026 e 2027 tende a ser de corte de juros. Principalmente que 2026 é ano de eleição, é bom para o governo cortar juros, né? Então,
fica Mexer a economia, fica bonito para o governo, né? Ah, estamos cortando juros, azeite. por isso eu acho também que faz sentido para o presidente do Banco Central aumentar o juro agora, porque tem mais margem para cortar mais no ano que vem, ou pode ter mais margem para cortar mais, que é um ano eleitoral, pega bem esse corte de juros no ano que vem. Uma das queridinhas das ações no Brasil e do próprio Luiz Barsi, muito famoso aqui no Brasil, é a Klabin. Você gosta da Klabin e qual a situação atual da empresa? Gosto da Klabin, recomendei ela na carteira de R$ 50. É uma empresa centenária, é a empresa que sofre com a questão da celulose, é uma empresa que gosta de trabalhar alavancada, o que é ruim no cenário de juros altos como agora, mas essa é a natureza da empresa. E embora seja, Paga dividendo. tenha essas questões, é uma empresa que paga dividendo e ela sempre trabalhou alavancada. E a receita tem uma parte dolarizada. Ela vai por isso inclusive que eu botei na carteira de R$ 50, por conta dessa questão da ter um pezinho ali em dólar, embora não seja o suficiente, segundo o estudo da FGV, você deveria ter 18% da sua carteira em dólar para fazer frente à inflação, considerando os últimos 10 anos, o movimento tanto de dólar quanto inflação, então a carteira deveria ser 18% em dólar e não ações dolarizadas. Ações dolarizadas, aí o percentual deveria ser maior. Mas, não é suficiente, mas é um pezinho, por isso que eu botei lá na carteira de R$ 50. Gosto da empresa, acho que ela tem perspectivas interessantes, mas o momento atual de celulose, de alavancagem, de juros altos, e de o dólar que, querendo ou não, caiu pra caramba, acaba impactando. Mas é uma empresa interessante, mas para quem pensa no longo prazo. É pensar para longo prazo, porque é uma empresa aí centenária. Se você quer uma empresa que vai subir no curto prazo, eu não vejo o Klabin agora super valorizando, porque é uma empresa cíclica também. Ô Mira, o que falta para nossa bolsa? A gente chegou agora em 139.000 pontos, eu não vi o fechamento. Mas o que tá faltando para a gente destravar, sair dessa zona dos 130.000 pontos e ir para 140, 150.000 pontos, subir de uma vez? O que eu falei anteriormente, a economia não está maravilhosa, mas vai bem, tem PIB positivo, a inflação está reduzindo, a gente tem uma taxa de juros alta, isso é muito ruim, mas o grande problema é o fiscal. Essa guerra de legislativo com executivo, essa briga, essa expectativa do que vai ser a eleição do ano que vem, meio que a gente já está em 2026, como alguns falam, porque tudo gira em torno dessa eleição, vai ter uma troca de governo, de força entre esquerda e direita, o mercado está muito esperando. Se a gente tiver uma troca de governo, dizem que a Bolsa pode ir a 200.000 pontos. Se a gente pegar a a máxima histórica lá de 2019, 2020, antes da pandemia, e jogar a inflação nesse período, a bolsa deveria estar um valor bem mais alto. Embora a gente esteja próximo de topo histórico, embora, o semestre que fechou, a bolsa subiu cerca de 15%, foi o melhor semestre de muitos anos, acho que quase que dos últimos 9 ou 10 anos, alguma coisa assim, tivemos um resultado muito forte para a bolsa, mas ela tem muito espaço para subir. Por que que não sobe? E por que que as ações estão baratas e a bolsa não sobe? Porque a gente tem tarifas nos Estados Unidos, a gente tem, taxa de juros nos Estados Unidos ainda está alta, ainda não começou a cair, e Fiscal. principalmente a nossa questão fiscal. Mais do que qualquer coisa, a questão fiscal. O fiscal melhorando, o que eu acho bem difícil, e a taxa Selic caindo, isso aí já é algo que a gente espera, está no preço, para o ano que vem, a bolsa tem bastante espaço para subir. Dizem que trocando o governo e a taxa Selic caindo vai ser o rally dos ralis, bolsa vai subir pra caramba. Eu estou me posicionando em ações de fundo imobiliário bastante desde o começo do ano. Eu falei muito em janeiro, em fevereiro, quando estava, preparando a última turma da mentoria, sobre isso, que o gringo já estava vendo, e isso fez a bolsa subir bastante de lá para cá. A gente viu esses 15% nesse semestre de valorização, porque o gringo já estava olhando essa deteriorização do governo, o governo desidratando, perdendo força, porque perdeu a narrativa do quando o dólar subiu ano passado, que o Haddad ia falar de corte de gastos, acabou falando de redução de receitas com isenção do imposto de renda. Depois teve a questão do PIX, e uma série de narrativas, a questão do INSS, o governo perdendo uma série de narrativas, o gringo enxergando isso, começou a comprar bolsa esse semestre. Eu também comprei bastante. Hoje em dia tenho comprado muito pouco, coisas muito pontuais,
Porque já venho surfando esse movimento, que eu acredito que ano que vem tem tudo para se intensificar com redução de Selic e talvez troca do governo. Muito tem se falado em taxação dos fundos imobiliários. Que pé que tá isso? Porque a galera tá desesperada. É, o problema dos fundos imobiliários é taxar os dividendos, que está ali dentro, de sempre ronda. O Nas Paulo propo Guedes falou de taxar dividendos, agora o Haddad falou de taxar dividendos, e aí depois, nessa proposta de taxar LCI, LCA, a renda fixa e um monte de coisa em 5%. Depois eles disseram que fundos imobiliários estaria fora dessa taxação, os dividendos de fundos imobiliários estaria fora dessa taxação. Então, como é que vai ficar? A verdade é que ninguém sabe. O governo faz uma coisa, o Congresso derruba, aí o presidente veta, aí o Congresso derruba o veto do presidente, aí o presidente vai para o STF, maluco. então, o telefone sem fio. Como é que vai ficar? Só Deus sabe. Mas essa preocupação com os fundos imobiliários é o que eu acho que não cabe. Cabe a quem? Ah, a mim. Ah, tem muitos milhões em fundos imobiliários. Ah, de repente cabe alguma preocupação, fazer alguma proteção, um hedge quanto a isso. Por quê? Porque se o fundo imobiliário ele pagar menos dividendo por conta de uma taxação dos dividendos, o que vai acontecer? É só olhar o dividend yield. O que é o dividend yield? Você tem o dividendo dividido pelo preço da cota. Se eu aceito comprar um fundo imobiliário, a minha percepção de risco para determinado fundo imobiliário, assim que a gente faz precificação, principalmente para fundos de papel, se a minha percepção é que o risco para aquele determinado fundo permite que eu receba 10% ao ano de dividendo, e para outro fundo eu acho que ele tem mais risco, aí para aquele outro fundo eu queira receber 12% de dividendo, tá ali na minha percepção de risco. Se para aquele fundo que eu acho que tem menos risco, ou eu quero 10%, se o dividendo dele passa a ser tributado, o que eu vou fazer? Eu só vou comprar a cota se ele estiver pagando 10%. Ou seja, ele paga 1%, tributou em 10%, ele paga R$ 1, tributou o dividendo em 10%, ele vai pagar 90 centavos. Se eu quero receber 1%, eu já não vou mais comprar a R$ 100 a cota, só vou comprar se a cota tiver R$ 90. Qual a minha expectativa de se tributar? O mercado vai se adequar, a gente tende a ter uma queda das cotas e pronto. E a nova realidade vai ser cotas com tributação e você vai buscar o mesmo dividend yield de antes. Mas aí O a cota mercado mais tem barata. exatamente, vai negociar. Só que aí tem um outro ponto. A taxa Selic, ela é sempre uma métrica, né? Porque todo mundo olha assim: "Ah, não, eu estou ganhando muita renda fixa, não vou para renda variável". Ou, para ir para renda variável, eu vou exigir mais. Só que pensa que a taxa Selic cai, como é a expectativa no ano que vem. De repente, a queda da taxa Selic faz um contraponto para uma taxação que eu acho que não vai acontecer, mas se acontecesse, a taxa Selic poderia ser esse contraponto e ninguém perceber queda nenhuma, Sim. entendeu? Eu acho que não vai taxar os fundos imobiliários, os dividendos, mas se taxasse, a queda que a gente veria nas cotas poderia ser contrabalanceada com a queda da Selic, uma coisa acabar ficando pela outra e ninguém perceber nada demais. Por isso que eu não me desesperei. Eu poderia simplesmente entrar vendido em alguns fundos imobiliários mais líquidos para redear pelo beta equivalente da minha carteira de fundos imobiliários, redear minha posição. Mas eu nem fiz isso porque eu acho que não vai tributar e, se tributar, a própria queda da Selic acabaria equalizando. Ô Mira, desde dezembro de 2024 a gente viu uma recuperação muito forte aí do índice dos fundos imobiliários, o IFIX, e vários outros fundos imobiliários subiram até muito mais do que o próprio índice Sim. do IFIX. Chegamos em alguns fundos imobiliários que negociavam aí a preço sobre valor patrimonial 0,80, 0,90, ultrapassaram por exemplo, vou citar aqui o TRXF11, que é um que eu gosto muito. Fundos de tijolo, que estão acima de 1, mas que tem qualidade, você continua comprando ou passou de 1? Que eu sei que de papel não, eu queria até que você explicasse. Mas como é que funciona para você no seu raciocínio com os fundos de tijolo? A métrica preço sobre valor patrimonial, ela é interessante para o leigo, mas ela é mais útil para fundos de papel, de verdade, e aí é uma métrica muito importante, porque é natural que os fundos voltem para o valor patrimonial, os de papel. Então, se ele está abaixo do valor patrimonial, ou seja, preço sobre valor patrimonial, PVP, igual a 1, se ele está abaixo desse 1,
ele em teoria estaria barato, se ele está acima de 1, ele estaria caro. Para fundos de fundos, também é uma métrica razoável, tanto para papel quanto para fundos de fundos. Você pode ter um delay ali de um mês para o outro, de não estar ali exatamente bem precificado. Agora, para fundos de tijolo, não é uma métrica que a gente use. Por quê? Porque a atualização do valor patrimonial no fundo de tijolo, ela acontece geralmente no final do ano, na maioria, novembro ali, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, hoje você está olhando um retrato do ano passado. Esse valor patrimonial está certo? Então você fala assim: "Ah, ele está negociando acima do valor patrimonial", mas qual a data do laudo do valor patrimonial? Pode estar caro ou pode estar barato. Então, como é que a gente faz precificação de fundos de tijolo? Você pega o valor futuro e traz a valor presente para uma taxa de risco. Cada segmento tem uma ponderação de risco diferente, e aí você vai projetar essas receitas futuras muito diferentes. A gente pega os 10 anos futuros e traz isso ao valor presente. Nessa conta de precificação para trazer o valor presente, a gente também coloca o prêmio da NTN-B, ou seja, do Tesouro IPCA, está pagando quanto? X. Então eu vou descontar, esse é o prêmio de risco, mais um outro prêmio de risco adicional pelo segmento, e aí você pega todo esse fluxo futuro e traz a valor presente. É assim que você faz uma precificação de forma profissional de um fundo de tijolo. Então, o valor patrimonial faz diferença? Não. É uma métrica para o leigo se guiar? Até é, mas como eu falei, normalmente está defasado. Então você está olhando pelo retrovisor, você está dirigindo o carro olhando pelo retrovisor e deve ter alguma coisa, incoerente aí, tá. Então, eu compro, fundos de tijolo acima do valor patrimonial? Sim, porque o valor patrimonial não é a melhor das referências para tijolo. Para FOF e para papel, sim, sim, é uma métrica direta o valor patrimonial. E quais fundos, professor, você está agora recomendando, enfim, que você está comprando? Abre o jogo aqui com a gente, Não, agora eu não estou comprando nada. Eu tá me comprei segurando. não, eu comprei muito, antes dessa alta, porque eu já esperava uma valorização. Passou, né? Não, ainda está barato, ainda tem, oportunidades. Bem, Eu vejo fundos de papel obrigada. com o CDI em 15. A gente tem os fundos de papel pagando bem, vão continuar a pagar bem, fundos voltados a CDI. O SAD, o VGIR e o KNSC, ontem o KNSC divulgou o resultado, está pagando acho que 1,10 de dividend yield, está pagando bem. O SAD também está pagando bem. O VGIR eu não vi, mas fundos de CDI estão pagando bem, vão continuar pagando bem durante um tempo, porque o próprio Copom disse que a Selic vai ficar alta por um tempo longo, então estão pagando bem. O Aquele f Core 11 é bom? Então me perguntam muito desse fundo, professor. Eu não acompanho, eu não lembro se esse Core 11 é aquele que não é esse que é voltado ao dólar. Esse é um fundo que eu não acompanho Eu muito. perguntei porque vi bastante gente me É. perguntar, eu também não conheço. Alguém me perguntou outro dia, mas eu não lembro de cabeça. Eu acho que eu já olhei alguma coisa, mas ele é um fundo mais novo, de cabeça eu realmente não lembro. Fundos de papel eu acho que são interessantes nesse cenário de juros altos e inflação alta. Eu comprei bastante fundo de papel, no primeiro semestre. Por quê? Porque eu precisava equilibrar, e eu esperava uma valorização deles, eu falei isso ano passado, falei para os alunos, e a minha carteira de tijolo minha carteira estava acho que uns 60, 70% tijolo, eu equilibrei para 50-50, então comprei bastante papel, para equilibrar a carteira. Eu gosto do KNSC, faz Excelente. parte das minhas recomendações. Eu acho que é uma escolha equilibrada, está pagando acho que praticamente igual ao MXRF, que todo mundo adora, o MXRF11, só que eu prefiro o KNSC, E que já tá porque caro, né, já subiu de 1 é. PVP. E o KNSC eu acho ele mais equilibrado entre CDI e IPCA. Gosto de uma série de fundos de tijolo. Lajes corporativas ainda estão muito baratas, né. A gente viu o HGRE pagando um dividendo bem significativo, vai pagar esse mês um dividendo bem significativo, mas lajes tendem, ainda com a Selic alta, tendem a apanhar um Sofrer. pouco, mas assim, aí depende do que cada um quer, né. Eu quero mais renda imediata, mais fundo de papel. Eu estou procurando oportunidades, dá uma olhada em laje corporativa. Selic alta também impacta shopping, então Sim. shopping pode apanhar um pouquinho, porque
a Selic alta tende a bater no consumo, né, então, os shoppings tendem a ter uma redução de circulação, então a gente pode ter alguma oportunidade de fundos de shopping também. Logístico não mudou tanto assim, então acho que o BTLG é um fundo que eu gosto do Sim. HGLG, mas acho que o BTLG, tá pagando até mais que o HGLG, então tem gente que me pergunta: "Ah, vale a pena trocar?" Até vale, a troca eu acho interessante. Eh, Hoje, eu acho que uma carteira ela deveria ser 50% papel, 50% tijolo na situação atual. Às vezes eu boto mais papel, às vezes mais tijolo, mas com a situação atual, eu acho que a gente tem oportunidade para os 2 lados e uma carteira equilibrada seria, acho que, mais interessante.